E aí, galera, beleza? Sou o Otávio, sou estudante, e a gente vai continuar hoje o nosso estudo de filosofia, né? A gente tá falando dos pré-socráticos, na última aula a gente falou sobre a escola de Mileto, e hoje a gente vai continuar falando sobre Heráclito e Parmênides. Galera, é um conteúdo que vai começar a ficar um pouco mais abstrato, por isso que eu peço que vocês prestem bastante atenção e tentem sempre raciocinar, entendeu, sobre isso daqui e ver se faz sentido, tá bom? Heráclito e Parmênides, gente, é o seguinte. Eles são dois filósofos que, historicamente, eles são colocados em divergência, entendeu? Um contra o outro. A verdade é que eles não necessariamente, não se sabe, né, na verdade, se eles viveram juntos mesmo, tipo, na mesma época. E não existia um lugar para eles se encontrarem, entendeu? A questão que é mais colocada entre essa divergência entre os dois é mais por Platão. Só que assim, a gente vai estudar aqui o que cada um deles falava sobre si mesmo e a visão platonista sobre eles, entendeu? Mas a gente vai continuar porque é interessante a gente fazer essa dicotomia, entendeu? Entre o que é o filósofo interpretando uma filosofia e o que é o historiador interpretando a filosofia, entendeu? Porque, por exemplo, o Platão interpretando, ele vai usar o pensamento do Heráclito, por exemplo, para fundamentar o que ele acredita. O historiador da filosofia, ele vai querer o que o Heráclito sabia de fato, o que o Heráclito pensava, entendeu? Então a gente vai tentar entender essas duas versões, ok? Vamos começar então explicando aqui uma coisa que é muito importante para essa aula, que é a diferença entre imagem e conceito, tá? Pessoal, é o seguinte, se eu te mostro essa imagem aqui e essa imagem aqui, o que que vem na sua cabeça? Galera, isso aqui pode se representar tristeza, sofrimento, acho que é tristeza que é bem representável, entendeu? Então, existem conceitos, né, que a gente consegue expressar por imagens. Se eu colocar duas pessoas se beijando, você pode dizer que é amor. Se eu colocar dois amigos se abraçando, você pode dizer que é fraternidade, amizade. Então, existem conceitos que podem ser imaginados, né, colocados em imagens. Agora, existem conceitos que não podem. Aí eu trouxe dois exemplos aqui, o infinito e o ser. Infinito. Pessoal, pensem no infinito. Façam esse exercício mental. Eu garanto para você que você pode ter pensado nesse símbolo, por exemplo, que é um símbolo finito. Ele tem fim, ele não é infinito. Você pode ter pensado em várias coisas em fileira, mas continuam sendo fim. A gente não consegue abstrair o que é o infinito. A gente não consegue dar uma imagem a isso, entendeu? E isso vale mesmo pro ser nesse conceito aqui. O que que é o ser aqui, galera? É tipo assim, o Otávio é legal. Esse entendeu? Você pode falar, ah, não, o ser é o verbo. Só que o verbo não representa de fato o que é o ser, o que é ser algo, entendeu? O ser, o estado ser, ele não é definido. Essa caneta aqui, ah, isso aqui é um ser. Não, isso aqui é um ente, entendeu? Existe essa diferença, entendeu? Então o ser também é uma coisa que não é possível você colocar em uma imagem. Porque se eu colocar uma imagem desse Narutinho aqui, ah, esse Narutinho ele é algo. Ele é o Narutinho. Você vê ele aqui. Ele não é o ser, ele é o Narutinho. Então não tem como eu colocar imagem nesses conceitos. Por isso que é importante a gente treinar essa capacidade de abstrair conceitos, entendeu? De entender as coisas pelos conceitos em si mesmo, sem precisar de ficar fazendo alusões imagéticas, tá bom? Existe essa diferença, é importante. Outra coisa que é muito comentada, principalmente não, por Heráclito e por Parmênides, é a relação que o ser humano deve ter com os seus sentidos, tá? Então, a realidade e a aparência, né? Eu trouxe essa imagem aqui que exemplifica bem isso aqui. Os seus sentidos, eles se confundem nessa imagem, né? Isso aqui é um coelho ou é um pato? Não dá pra gente dizer se a gente não perguntar pro artista que fez isso aqui, entendeu? Depende da sua perspectiva, depende dos seus sentidos. Então, o que eles vão argumentar é que os sentidos deles têm valor, mas muitas vezes o Parmênides é mais radical. Ele fala que os sentidos não são confiáveis mesmo, entendeu? Então, assim, a gente precisa começar a entender essas diferenças que fundamentam a filosofia no geral, tá? Basicamente, o Heráclito ele gostava dessa dicotomia aqui. Dizia que os despertos eram aqueles que conseguiam ver além dos seus sentidos, e os dormidos eram apenas aquilo que conseguiam ver o que parecia ser, entendeu? Não o que era de verdade. E o Parmênides usa a questão da verdade e da opinião. As duas coisas aqui, elas têm o mesmo valor, tá? Os despertos, então, teriam visto a verdade, os dormidos ficariam apenas no mundo da opinião, tá? É só o termo que cada um aplicava a cada uma dos seus conceitos, tá bom? Continuando, então, agora a gente vai entrar de fato, depois desse panorama, né, sobre alguns conceitos de filosofia e a diferença que existe entre imagem e conceito, a gente pode entrar agora no Heráclito, tá?
Essa frase do Heráclito, para começar, é bem interessante, tá? Gente, os filósofos pré-socráticos, o Heráclito e o Parmênides, eles sofrem da mesma questão de que eles não têm muitos escritos inteiros, tá? Eles já têm mais escritos, bem mais, tá? A gente tem praticamente uma obra inteira do Parmênides. O Heráclito, ele escrevia de uma maneira diferente, ele escrevia por meio de versos, de pequenas sentenças, entendeu? Se você já leu o livro do Marco Aurélio, Meditações, você vê que ele escreve alguns parágrafos que não necessariamente têm conexão entre si, entendeu? Tem outros, a imagem de Cristo também é assim. Tem vários livros que seguem a sociedade do espetáculo do Guy Debord, é assim. Tem vários livros que seguem essa estrutura, que são várias sentenças, entendeu? E o Heráclito ele escreve da mesma maneira, tá? Então, essa frase do Heráclito aqui, ó, prefiro tudo aquilo que se pode ver, ouvir e entender. Essa frase, ela dá a sinalização que o Heráclito ele valorizava os sentidos de fato, entendeu? Só que o Heráclito, o que acontece? Essa visão aqui é a visão que eu vou apresentar agora, é a visão mais platônica. Depois a gente vai entrar numa visão mais do Heráclito mesmo, o Heráclito in natura, sabe? Mas enfim, o Heráclito ele era um cara que ele valorizava sim os sentidos, entendeu? Mas ele entendia que existia uma importância também em você é, entender que eles podem te enganar, entendeu? Vamos lá, então a gente entendendo o Heráclito como um cosmologista e um fisiólogo, né? Alguém que quer entender o cosmos e a physis, que são aqueles conceitos que a gente aprendeu na primeira aula. O cosmos explicando a organização das coisas e a physis explicando as coisas em si, né? Ele vai eleger como a sua arqué, né? O fogo, né? Então, para ele, o princípio fundador, principalmente na visão aristotélica, tá? Essa parte do fogo ser atribuído ao Heráclito, quem fez isso foi o Aristóteles, tá? A gente atribui esse valor ao Heráclito por causa do Aristóteles. Mas enfim, ele fala isso no livro da Metafísica dele. Mas enfim, o Heráclito então ele vai eleger a sua arete como fogo, né? Existe uma interpretação que vai dizer que é porque o fogo ele surge, não surge, ele está sempre nesse ir e vir, entendeu? O Heráclito tem esse negócio da impermanência, entendeu? Então, para ele, o mundo ele vem da impermanência. E o Heráclito ele era muito poético, tá? Muito poético. Então, se você vai ler os fragmentos dele, ele vai falar muito sobre o fogo eterno que fundamenta as coisas, que dá origem ao ir e ao vir, que simboliza o certo e o errado. Ele tem esse jogo dicotômico nas suas palavras, tá? Aqui, ó. Tá aqui, eu coloquei uma frase dele falando exatamente sobre isso. Este mundo, igual para nós, nenhum dos deuses e nenhum dos homens fez. Sempre foi e será um fogo eternamente vivo, acendendo-se e apagando-se conforme a medida. Então, é o fogo não no sentido literal, tá, gente? É um sentido mais figurado da palavra do fogo, mas nesse sentido de acender e se apagar, entendeu? Então, é isso, tá? Numa visão mais aristotélica da coisa, seria algo mais ou menos assim, né? Uma visão da cosmologia de que as coisas são dicotômicas, tá? O Heráclito, ele gosta muito desse jogo de dicotomia, beleza? E ele é muito conhecido como o filósofo do devir, né? Galera, talvez você não conheça, esse aqui é um verbo, tá? Devir. Devir, ele pode ser escrito como vir a ser, tá? Então, algo que não era e se tornou, né? Algo que era e não e se tornou algo que não é mais, certo? E uma palavra que é muito famosa, né? Uma frase, né? Dois termos, né? Inclusive tem várias tatuagens disso aqui. É pantarrei, né? Essa palavra que significa tudo muda, né? Tudo flui. Nada é permanente, né? Então o Heráclito, ele é muito famoso aquela alegoria, né, que é atribuída a ele, que é a você nunca pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque o rio ele muda, quando passa a correnteza já não é mais o mesmo rio e você já não é mais a mesma pessoa, entendeu? A todo segundo você está mudando constantemente, entendeu? Então o Heráclito é aqui que se conecta com o negócio do fogo. O Heráclito ele vê o mundo, né, ele vê a organização do mundo, o cosmos do mundo como sendo uma constante cadeia de mudança, certo? Então você está sempre se tornando algo que você não era, que se torna algo que você não era, que não era. É sempre o ser vindo ao não ser, entendeu? Ou o não ser vindo ao ser. Aí essa que é a parada que depois o Parmênides vai querer atacar, entendeu? Mas que não que esses caras tenham se comunicado, tá? Essa que é a questão. Esses dois filósofos, eles não existe registro deles trocando correspondências ou debatendo. Na verdade, é que eles só tem essas duas visões diferentes por espontaneidade, né? Muito provavelmente, tá bom? Então, é isso. O Heráclito ele é o filósofo do devir, o filósofo do movimento, tá? Do vir a ser, ok?
do Panta-Rei. Agora, gente, essa aqui é um panorama de uma visão aristotélica e platônica, né? Então, os registros que Aristóteles e Platão tinham nos diálogos deles, né? Quando eles mencionavam esses caras. Agora, se a gente for pegar o Heráclito in natura, não muda muita coisa, tá? O Aristóteles e o Platão não de fato mentiram sobre o Heráclito, tá? Mas existe mais coisa que é interessante, tá? Então, galera, como eu disse lá em cima, né? O Heráclito ele escrevia por aforismos, né? O aforismo é aquilo lá que eu te falei, das sentenças, ok? E ele era conhecido como o Obscuro, tá? Porque ele era extremamente metafórico, tá? Muito poético, né? Ele vinha muito naquela vertente do mitos conversando com o logos. Então, da gente passando por uma transição da linguagem expressa por meio do mito para uma linguagem expressa por meio da natureza, entendeu? Do que era visto, ok? Então vamos lá, por meio da lógica, né? A todos os homens é permitido o conhecimento de si, mesmo e o pensamento correto. Então aqui ele está argumentando sobre a questão do homem conhecer a si mesmo, né? E também do homem ter a oportunidade de entender as coisas. Mas olha só que interessante, logo embaixo ele fala aqui, ó. Também quando não ouvem e não compreendem, são como surdos. O que que o surdo é? O cara que não escuta, né? Justificam os provérbios, presentes estão ausentes. Então, ao mesmo tempo que ele fala que o homem ele pode vir a ter o conhecimento sobre o mundo e sobre o que ele é, ele critica a postura dos homens de, mesmo com essa possibilidade, ignorarem a sabedoria, entendeu? Então, o Heráclito ele tem essa posição de sempre de criticar a, a não sabedoria, no caso seria a ignorância perante o conhecimento do universo, tá? Que ele vai argumentar que também aqui, né? Ele tem a arqué do fogo, mas uma arqué também do Heráclito é o Logos, que a gente vai explicar depois. Então ele argumenta que o sábio seria aquele cara que vai observar para essa verdade do universo e pensar sobre ela. Agora, a maioria dos homens seriam ausentes disso, entendeu? Seriam como surdos nessa metáfora, ok? Então, aqui o Logos, olha ele, logo aqui. O Heráclito ele vai falar exatamente como eu disse ali em cima, né? Isso aqui é uma boa síntese. Só não vê quem não quer o Logos, entendeu? Porque o homem ele tem a capacidade de entender, né? O que que é o Logos, Otávio? O Logos é o seguinte, né? A gente falou um pouco sobre ele como uma linguagem, né? Como uma organização dos elementos da natureza para explicar como seria o mundo, ok? E o Logos é isso, entendeu? Só que o Heráclito ele via que existia um princípio organizador que ele se comunicava na dicotomia entre as coisas, tá? Como assim, Otávio? Vamos ler primeiro isso daqui que a gente vai entrar nisso, tá? É sábio que os que ouviram não a mim, mas ao Logos, reconheçam que todas as coisas são um. Como assim? É o seguinte, né? É aquele argumento da arqué, né? De que existe um princípio fundador na coisa, entendeu? E pro Heráclito seria esse logos, né? Seria esse princípio que ordena todo o mundo, tá? E esse logos, galera, ele se comunicaria por meio da dicotomia entre as coisas, da harmonia entre os contrários, certo? Então, como assim, Otávio? É o seguinte, o Heráclito, ele argumentava que existe harmonia em coisas que não tem nada a ver coisas que não tem nada a ver uma coisa com outra, não. Coisas que são opostas uma à outra. Eu vou pegar um exemplo maravilhoso aqui. Existe harmonia entre o Naruto e o Sasuke. Existe harmonia entre esses caras. Não, mas você pode argumentar, poxa, mas é, cara, é guerra? Guerra? Como assim? Você pega guerra. Como que uma guerra entre dois povos pode gerar harmonia? Como que é, pessoas brigando pode gerar harmonia, né? Como que coisas que são opostas uma à outra podem gerar harmonia? E o Heráclito argumenta aqui, né? Vamos ler aqui um trecho e depois vou sintetizar para vocês. É necessário saber que a guerra é comum, a justiça e a justiça, a discórdia, perdão. É necessário saber que a guerra é comum e a justiça, discórdia, e que tudo acontece segundo discórdia e necessidade. Como assim, pessoal? É o seguinte, o Heráclito argumenta que da guerra surge a harmonia a partir do momento que você tem, como é que eu posso dizer? Uma, um surgimento de coisas a partir dessa dicotomia, tá? Então, por exemplo, o Naruto e o Sasuke em guerra,
depois, nesse conflito, geraram harmonia no sentido de que fundamentaram todo uma geração de uma ideia sobre o que deveria ser a Vila da Folha, como deveria ser fundamentada a organização social daquele povo, entendeu? Como é que, outro mais? Ele dá um exemplo muito bonito, tá? Aqui, perfeito, perfeito. Eles não compreendem como, separando-se, podem harmonizar-se. Harmonias de forças contrárias, como o arco e a lira. Então, para o Heráclito, era como um arco e uma lira. Esse aqui é perfeito. O arco, gente, ele tem tensão, mas é uma tensão muito menor para você puxar a flecha aqui e soltar. E a flecha ir para frente. A mesma corda pode fundamentar uma lira, que é muito tensionada para sair o som. Pode ser um violão, por exemplo. Então, olha só que coisa interessante. Da tensão fortíssima da corda, uma tensão de forças contrárias se puxando aqui, né? Totalmente que deveriam ser desarmônicas, surge a melodia mais bonita, que é a música. Entendeu? Então Heráclito ele observava o quê? Que a partir de guerras, que a partir das discordâncias, surgia uma harmonia mais bonita. Quem vai beber um pouco disso, se você tentar fazer uma conexão, você pode fazer isso uma conexão com dialética de Hegel, por exemplo, de uma síntese e de uma como é que pode dizer? Da síntese e da antítese, formando perdão, da tese e da antítese, formando uma síntese nova, entendeu? Então, você vai ver que, pro Heráclito, o mundo funciona em dicotomia, tá? Entre morte e vida, certo e errado, bem e mal, entendeu? O Heráclito, ele gosta muito desses jogos, ok? E basicamente esse que seria o Heráclito por si mesmo, né? Ele é um cara que ele acreditava que a arqué do mundo seria o Logos, né? Que seria esse princípio fundador de todas as coisas e que esse princípio se comunicava por meio da dicotomia do mundo, né? Da harmonia entre os contrários, entendeu? Então ele vai argumentar a partir disso, tá? Ele também era um cara que era muito professoral, eu não trouxe tantos fragmentos dele, mas ele sempre vai tentar fazer esses exemplos, tá? Era um cara que vale muito a pena ser estudado, tá? O Heráclito, ele é um filósofo que a gente não conhece muito e que infelizmente é muito simplificado pela escola, né? Que fala que ele não é o dia do fogo, é do rio, que não pode ser das vezes, mas o Heráclito ele é muito mais profundo que isso, tá? Então tem todo esse jogo dicotômico, beleza? Vamos agora entrar no Parmênides, tá? Aqui vai precisar de O Heráclito dá para você fazer imagens, né? Fazer um jogo imagético. Pro Parmênides eu vou precisar que vocês tenham se esforcem para abstrair conceitos que são abstratos, para vocês não para vocês buscarem entender conceitos que muitas vezes não vão ter exemplos imagéticos, tá? Exemplos que você pode imaginar. Vamos lá. O Parmênides ele começa os seus postulados num poema, tá? O Parmênides ele escreve um poema. A obra dele é um poema, tá? E o nome do poema é Da Natureza. Eu não lembro o nome em grego, tá? Sou sincero, não lembro. Mas basicamente é um tratado sobre a natureza, né? Como a gente sabe, né, os filósofos pré-socráticos, eles buscavam muito essa essa busca por um princípio que ordenasse a realidade, tá? Então ele vai falar sobre a natureza aqui, né? E é um poema, galera, é bem interessante e é um poema que é muito legal que ele é ordenado, tá? Então tem você consegue a gente conseguiu, né, os historiadores conseguiram organizar muito melhor Parmênides do que o Heráclito, porque era um poema que tinha início, meio e fim, entendeu? A argumentação dele estava naquele poema desse jeito, tá? Com várias metáforas também, muito mito, tá? Então, ele fala dos deuses, né? Levando ele para o caminho da verdade, abrindo os portões da verdade. Tem muito disso no Parmênides também, tá, gente? Então, assim, novamente é aquela comunicação entre o mitos e o logos, tá? Vamos lá. Basicamente, o Parmênides ele vai fazer esse questionamento que é muito forte, tá? Galera, como vocês podem observar, né? A gente não falou do Demócrito e do Pitágoras ainda, mas os filósofos pré-socráticos, a maioria dos filósofos, eles tinham nos seus argumentos, né, na sua análise, uma premissa maior, um axioma quase, né? De que as coisas existiam. Entendeu? As coisas existiam. Simplesmente. E, cara, isso é meio óbvio se você parar pra pensar. Ah, as coisas existem. Sim, eu estou vivendo no mundo material aqui, mas o Heráclito ele quis fazer o Parmênides ele quis explorar um pouco mais disso. Ele se perguntou se as coisas realmente existem e se elas existem, por que elas existem. Entendeu? Então, em vez de ele começar já elencando os seus postulados a partir de uma noção de que as coisas existem e não necessariamente a gente precisa ter, não no sentido do sentido dessas coisas, mas é, explicar o porquê dessas coisas existirem, né? Por que que isso aqui
existe, né? A gente pode tentar entender de onde veio, né, e tal, mas por que existe, entendeu? E se elas existem de verdade, né? A gente deve confiar mesmo nos nossos sentidos. O Parmênides, ele vai duvidar muito dos sentidos, entendeu, galera? Muito, 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 muito. E aí que vai surgir o estudo do Parmênides sobre ontologia. Galera, ontologia, a gente pode separar essa palavra aqui e dá pra gente explicá-la como sendo logia, que é a ciência, né? Então, a ciência é o estudo dos seres, tá? Então, ontologia é o estudo dos seres. E seres naquele sentido que eu falei pra vocês, né? Do ser mesmo, entendeu? De ser algo, entendeu? Então, a ontologia vai estudar isso e o Parmênides é o grande, talvez, fundador dessa ciência, tá? Aqui, e essa é uma das grandes palavras, frases do Parmênides que vai fundamentar tudo isso daqui, tá? E eu vou fazer uma pergunta pra vocês depois, ok? O ser é, o não ser não é, tá? Essa frase é tirada do poema dele, né? E chama muita atenção, porque, vamos analisar ela, parece óbvio, né? O ser é, então, vamos colocar o ser como existe, né? O que existe, existe, né? E o que não existe, não existe. Ah, beleza, isso é óbvio. Não, o que existe, não existe. Você concorda que isso aqui é verdade? Que o ser é e o não ser não é? Você concorda? Se você tiver concordado, vamos entender quais são as proposições lógicas por trás disso, se isso aqui é verdade, né? Se você concorda, quais são as consequências de você concordar nisso? Aqui, ó, vamos lá. Tem esse grande argumento aqui. Vamos começar aqui. Então, começando com a primeira proposição sobre isso daqui. Do porquê que esse pensamento do Parmênides é interessante, né? Se isso aqui é verdade ou se não é. Proposição número um. Algo pensado deve ser. Como assim, Otávio? Algo pensado deve ser. Pensa comigo aqui. Você pensou em alguma coisa, cara. Você pensou nesse capotraste aqui. Bom, isso aqui deve ser algo, né? Isso aqui deve existir. Se eu tô pensando, se eu tô vendo, né? Pensado, coloco pensado, percebido, falado. Isso aqui existe, né? Se eu pensar, cara, pô, sei lá, mas eu pensei num negócio que não existe, tá? Eu pensei no, no Goku. O Goku não existe. Tudo bem, mas ele existe na animação dele. Ele existe na sua cabeça. Mesmo que você esteja delirando, ele existe. Você concorda? Eu acho que a gente pode elencar isso aqui como, ok, verdade, faz sentido. Ok. Qual que é a complicação disso? Vamos para a proposição do. O nada sequer pode ser. Pensa no nada. Te desafio. Pensa aí. Eu garanto pra você que você não consegue. Você vai pensar o quê? Se você tiver tentado, você vai pensar numa sala preta, vai pensar numa tela preta, numa sala toda branca, num nada, entendeu? Num nada. Mas isso é algo. Você não concorda? Uma sala preta é algo. É uma sala preta. Ela existe. Na sua cabeça ela existe, por exemplo. Mas você pode achar ela por aí também. Então, você concorda comigo que o nada mesmo, o nada, o absoluto nada, ele não pode ser algo. Ele não pode ser, ele não pode existir, literalmente. Tentem. Não tem como fazer uma analogia com isso aqui com a realidade, galera. Isso aqui é totalmente conceitual. Tentem abstrair a lógica por trás disso. O nada não pode ser nada. Ele não pode. Ele sequer pode ser, certo? Ele não pode ser, ok? Tudo bem, se você entendeu isso, a gente pode continuar. Vamos continuar. Se o nada não pode ser, então o não ser, que seria o nada, né? O nada, então, ele não pode ser pensado. Ora, foi o que eu falei aquela hora, né? O nada não pode ser pensado. A gente não pode pensar no nada, né? Pensa no nada, não tem como. Ele não pode ser pensado. Ok, qual que é a consequência disso? O que o nosso querido Parmênides fala? Ele fala o seguinte, que a consequência disso é o seguinte. Se você pensa na mudança, né? Então, outra proposição aqui. Essa não tem tanta relação com a 3, mas vamos lá. Se você está pensando na mudança de algo, né? Então, por exemplo, tem essa garrafa branca aqui. Digamos que eu pintei ela de preto, né? Então ela mudou, né? É como se ela tivesse passado do não ser, ou seja, do não ser preto, para o ser, pro ser preto. Ok. Então você concorda comigo que a passagem, né, a mudança de algo, seria uma passagem do não ser para o ser? Sim, quando a gente pensa em algo mudando, a gente está pensando em algo que não é algo e se torna algo. Beleza. Só que é o seguinte, galera. O que que acontece, né? A gente não falou agorinha que a gente não consegue pensar no não ser. O não ser não pode ser pensado. Tá, como é que. Tá, beleza. Então, o não ser não pode ser pensado. Então, como é que eu posso pensar na passagem do não ser
pro ser. Se o não ser não pode ser pensado. Se você tem aqui, essa mão é o não ser, essa mão é o ser, e eu falo assim, tá, a mudança é isso aqui se tornando isso. Não, beleza, mas isso aqui não existe. Só sobrou essa mão. Então, só sobrou o ser. Tá, e qual que é a consequência? A mudança não pode ser pensada, então a gente não consegue pensar em algo que muda. A mudança, ela não existe. Esse que é o grande argumento do Parmênides. A mudança não existe. Não existe mudança. As coisas sempre são as mesmas coisas. E é aqui, ó. Portanto, a mudança não existe. E o só o ser é. Só o ser pode ser. O não ser não pode ser. Entendeu? Só que essa frase aqui, por exemplo, vamos interpretá-la bem, ó. O ser é e o não ser não é. Não é que o não ser não é, é que o não ser sequer pode ser. Entendeu? Ele sequer pode ser. Então, só o que existe é o ser, tá? Só o que existe é o ser. Esse é o grande argumento do Parmênides, pessoal. Por isso que ele é tão colocado em oposição ao Heráclito. Porque o Heráclito argumentava o quê? O devir, a mudança, exatamente, entendeu? É aqui que está a síntese da grande dicotomia entre esses dois autores, desses dois filósofos, a grande guerra intelectual desses dois filósofos. Enquanto Parmênides acreditava que não existia mudança, as coisas sempre eram as mesmas coisas porque só o ser é, e ele fala que isso aqui é muito rico, tá, gente? Cara, pensa, olha o raciocínio que o Parmênides teve na época. Isso aqui é impressionante, tá, gente? É impressionante esse nível de abstração num mundo que a gente basicamente não existia conhecimento, né? O conhecimento estava sendo fundado aqui, né? Então, basicamente é isso, tá, galera? Então, enquanto um acredita na mudança constante do mundo, no fogo que não se apaga, que apaga e acende constantemente, o Parmênides vai acreditar que as coisas sempre são a mesma coisa, entendeu? Aí você pode argumentar, né? Ah, mas, pô, Parmênides, mas as coisas estão mudando, pô. Eu tô ficando mais velho, o mundo tá diferente. Tá toda hora, as coisas estão sempre mudando. Aí o Parmênides vai indagar, né? Tá, isso é o que os seus sentidos estão falando. Você confia nos seus sentidos? Você confia em dizer, você tem segurança em dizer que isso aqui é um coelho ou um pato? Eu acredito que você não tenha. Não, eu confio, meus sentidos estão certos. Tá bom, então. Então, me responde, isso aqui é um coelho ou um pato? Então, por que que você vê o Sol menor do que a Terra, se o Sol é muito maior do que a Terra? Entendeu? Por que que o daltônico vê o mundo com outras cores? É o sentido dele que tá falando. Ele tá certo? Eu acho que o Parmênides argumentava, então, que você... Cara, os sentidos, eles são só pra te enganar. Você tem que confiar no seu intelecto, na sua lógica, tá? É isso, tá, galera? Essa a grande síntese por trás desses dois pensadores, tá? Vamos fazer algumas questões, beleza? Separei questões boas. Essa aqui caiu no Enem desse ano. Admito que eu errei e eu fui estudar, tá? Admito que eu errei. Essa questão é muito boa, tá, gente? Muito boa. Nem era uma questão difícil, tá? Só que eu fiz na pressa e eu marquei errado, tá? Eu marquei... eu fui moleque, não li os textos mesmo, tá? Vamos lá. Texto um. Em conjunto, todo e não todo, unido e separado, em consonância e dissonância, de todos um e de um todos. Tá aqui, cara, isso aqui perfeito, esse fragmento do Heráclito, tá? Confesso que eu não conhecia. Se eu soubesse desse aqui, eu tinha colocado no vídeo, na aula. Todo e não todo, unido e separado, em consonância e em dissonância, de todos um e de um todos. É exatamente aquilo que eu estava falando sobre a dicotomia do mundo gerar o princípio fundador, entendeu? O logos, entendeu? Deus é dia, segundo o texto. Deus é dia, noite, inverno, verão, guerra, paz, saciedade, fome. Aí vamos lá para a pergunta, né? Mais uma vez a dicotomia do Heráclito, né? A característica do pensamento do filósofo Heráclito, registrada nos fragmentos mencionados, é a ênfase na qualidade imperecível do mundo. Galera, ele não fala nada sobre o mundo ser perfeito e que isso é impossível de ser revertido. Degradação material da natureza, nada a ver, não falou nada disso. Imobilidade imanente do universo. Galera, essa aqui foi, acho que eu marquei essa ou a E, tá? Porque a imobilidade imanente do universo. Por quê? Porque você pensa no Heráclito sendo o filósofo do devir, né? Era o distrator daqui, tá? Mas não é isso, tá, gente? O texto não fala disso aqui, entendeu? Ele tá falando dos fragmentos mencionados, né? Nos fragmentos mencionados, é aqui, ó, distribuição dicotômica do cosmos, ó. Perfeito, é isso mesmo. Então, do cosmos, nesse cosmos aqui, gente, não é o cosmos do espaço, não, é o cosmos da organização do universo, entendeu? Muito boa essa questão, tá? O INEP tá de parabéns, uma questão bem mais conteudista,
que, cara, isso aqui é essencial para você entender Heráclito, tá? Galera, se vocês forem estudar filosofia, isso aqui, gente, é um exercício para sua cabeça. Isso aqui é igual a matemática, tá? A matemática é uma filosofia, pô. Matemática é uma filosofia. Estudem isso aqui com prazer, tá? Porque isso aqui vai trazer muitos benefícios para vocês. Quando a gente for começar a chegar nos filósofos gregos mais tardios, vocês vão ver como tem muita sabedoria da vida mesmo naquilo lá, tá? Beleza. Segunda questão. Qual é a principal característica de Parmênides aos filósofos pré-socráticos como Heráclito e como isso reflete em sua própria filosofia? Ok, vamos lá. Parmênides critica os pré-socráticos por focarem demais na lógica e na razão. Cara, eu já vou parar de ler aqui, nada a ver. O Heráclito, o Parmênides, ele era um cara lógico e da razão, pô, ele é um filósofo, totalmente errado. Ele critica a ênfase na mudança e no devir, argumentando de que essa visão contradiz sua ideia de que o ser é eterno e imutável, e que a mudança percebível é uma ilusão. Cara, perfeito, é exatamente isso que eu tava falando, gente. Ele tá criticando essa mudança, essa ênfase no que as coisas estão mudando sempre. Não, pra ele é tudo a mesma coisa sempre. O ser é o ser, e o não ser sequer existe. O não ser sequer pode ser, entendeu? Letra B, com certeza, mas vamos ler as outras, né, pra gente eliminar. Parmênides discorda dos pré-socráticos em sua abordagem puramente teórica, propondo em vez disso uma filosofia mais prática e aplicada, centrada em questões do dia a dia. Galera, nada a ver, tá? Ele tá falando de uma filosofia que não é do dia a dia, né? Pô, vamos ser sinceros, né? Filosofar sobre o ser ou não ser e a existência das coisas não é algo muito útil no dia a dia, né? Sejamos sinceros. Isso aqui vai ser muito mais forte no final, tá? Nos filósofos mais tardios, tá? Mas, não, essa não é a crítica do Parmênides, de qualquer maneira, tá? Sua crítica principal é que os pré-socráticos não desenvolveram um sistema ético adequado. Nada a ver também, nada a ver. Parmênides não vai focar em ética, tá? Ética, gente, é muito mais um Aristóteles, tá? Não foca em ética. O Parmênides, ele é sobre o ser e o não ser. É o grande foco da obra dele, tá? Terceira questão da UFPR. Vamos lá. Não vos deixeis enganar. É a vossa curta vista, não a essência das coisas que vos faz acreditar, ver terra firme, onde quer que seja o mar do vir a ser e perecer. Usais nomes das coisas, como se essas estivessem uma duração fixa. Mas no mesmo rio em que entrais pela segunda vez, não é o mesmo da primeira vez. Olha só que coisa legal. O Heráclito, aqui é o Heráclito, né? Ele tá criticando aqui, ó, os sentidos, que não são a essência das coisas, né? Não é os sentidos que os sentidos fazem acreditar que as coisas são as mesmas, né? Diferente do Parmênides que argumenta que os sentidos faz a gente pensar que as coisas estão mudando, o Heráclito argumenta que os sentidos faz a gente argumentar que as coisas são as mesmas. Mas na verdade é que as coisas estão em mudança instantânea. O menor do segundo, o menor dos milésimos de segundos, o menor espaço de tempo possível vai ter uma mudança, tá? Vamos lá. Com base no texto e no conhecimento sobre o pensamento de Heráclito, considere as seguintes afirmativas. Ok. Em todas as coisas, tem-se a constante transformação e não realidades fixas. Gostei. Beleza. Os olhos e os ouvidos são más testemunhas para os homens. Galera, é o seguinte, tá? Essa aqui eu não marcaria com tanta certeza, tá? Porque assim, o Heráclito, ele tem essa crítica nesse trecho, principalmente, tá? Só que o Heráclito, ele ainda valoriza os sentidos, ele entende a importância dos sentidos, mesmo que ele entenda que também esses sentidos não são totalmente confiáveis, tá? Não marcaria com tanta certeza, mas vamos ver. 3. A ideia de que tudo se transforma diz respeito ao mundo físico, sendo que em sua essência as coisas não se alteram. Não, tá? O Heráclito, ele não argumenta sobre isso, ok, galera? Ele não argumenta, ele fala justamente aqui em cima, tá? Ó. Usais terra firme onde quer que seja no mar do vir a ser. Não, curta vista não é a essência das coisas que vos fazem acreditar ver terra firme. Ele não fala disso, ele fala que a essência das coisas também se altera, tá? Então, ok. Né? Perdão. Então, também tá errado a letra 3 aqui. A 3 tá errada. O vir a ser e o perecer conduzem as pessoas ao engano. Não, é o contrário, é os sentidos, né? Então eu tenho certeza que a um tá certo. Beleza? E eu tenho certeza que a 3 e a 4 estão erradas. Vamos anular essas aqui, ó. Essa aqui tá errada. Essa tá errada. Essa tá errada. Agora aqui, eu ficaria com ou a um, ou a ou a B. Vamos pensar aqui, galera. Os olhos e os ouvidos são más testemunhas para os homens. Eu marcaria que sim, principalmente por causa desse trecho, tá?
E, querendo ou não, mesmo que o Heráclito ainda, ele fala ali em cima, né, que ele prefere ao sensível e tal, ele é um cara obscuro, né? Ele é um cara misterioso. Não que necessariamente ele hipervaloriza, né, essa parada de, dos sentidos, tá? Ver, ouvir e entender. Mas não necessariamente ele despreza. Eu acho que aqui eu marcaria a B por questão de questão de prova, tá? Mas eu não gostei muito dessa questão não, admito, tá? Não gostei muito não. Mas beleza, letra B. Vamos conferir, eu vou até conferir, porque eu não sei de verdade o gabarito dessa questão, né? O FPR considere o seguinte texto, não vos deixei... Aqui, vamos ver. Alternativa letra B. Beleza, é isso mesmo, galera. É isso aí. Alternativa letra B é o nosso gabarito. Próximo. O texto abaixo é um trecho do poema Sobre a Natureza, de Parmênides. Aí, ó. Pode ser chamado de Sobre a Natureza, da natureza, né? E agora eu vou falar, e tu escuta minhas palavras e as guarda bem, pois vou dizer-te dos únicos caminhos de investigação concebíveis. O primeiro diz que o ser é e que o não ser não é. Este é o caminho da convicção, pois conduz à verdade. O segundo, que não é, é, e que o não ser é necessário. Esta via, digo-te, é imprescrutável, pois não podes conhecer aquilo que não é. Isto é impossível, nem expressá-lo em palavras. Essa argumentação aqui do Heráclito, que fala sobre o não é, não pode ser concebido, é exatamente a argumentação que a gente colocou lá em cima, tá? Que é uma forma muito mais didática de entender, né? Que é o seguinte, gente, o não ser simplesmente não pode vir a ser, ele não, ele sequer é, ele sequer é o nada. O nada não é o nada, entendeu? Então ele não pode ser levado em consideração, tá? Vamos ver, o que que o filósofo está defendendo? Parmênides sugere que existem múltiplos caminhos igualmente válidos para a verdade. Hum, Galera, não, ele tá falando aqui que os únicos caminhos, né? Os únicos caminhos de investigação concebíveis. São dois caminhos, pô, não são múltiplos, são dois, né? Então, fora. Ele propõe que a única via confiável para a verdade é a aceitação de que o ser existe e o não ser não existe, rejeitando qualquer possibilidade de conhecer ou expressar o não ser. Gostei. Vou até marcar já, mas vamos ver as próximas. Ele desafia a noção tradicional de ser e não ser, propondo que a verdadeira compreensão requer transcender essa categoria e explorar uma realidade que é ao mesmo tempo ser e não ser. Nada a ver, gente. Isso aqui seria como dizer que isso aqui é branco e não é branco ao mesmo tempo. É absurdo, entendeu? Então, não, de jeito nenhum, tá? O Parmênides não defendeu isso, galera. Parmênides apresenta uma perspectiva dualista. Não, isso aqui é o Heráclito. Pronto, já até anulei aqui, tá? E é isso, galera. Acabou os exercícios, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Caso alguém que gosta de filosofia, um professor de filosofia, vê que eu falei alguma cagada aqui, por favor, me corrijam, tá? Eu faço reiterações no próximo. Reiterações não, perdão. Eu faço uma errata no próximo vídeo, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo muito proveitoso. Entendam isso aqui como uma elevação da intelectualidade de vocês, tá, gente? Eu fiz questões aqui, né? Mas, cara, o foco aqui é você entender como as coisas se tornaram o que elas são hoje. E isso aqui fundamenta todo o pensamento do Ocidente, gente. Todo o pensamento do Ocidente é fundamentado nesses caras, tá? Então, bons estudos pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam. No mais é isso. Até mais. Tchau.